eu vou começar a gravar. Então, está gravando para as pessoas que não puderam estar aqui ao vivo com a gente, tá? Então, a gente está gravando. Vamos lá. Olha, a Maria Cordélia já começou a usar o chat falando ok. Então, já sabemos que alguém sabe como funciona. Então é isso. Legal. Beleza, gente. Então as questões técnicas já estão resolvidas. Vamos? Vamos. Vou passar aqui para a Regiane, que ela vai abrir nossa parte poética. Mas assim, todo mundo tá vendo a minha cara mesmo. Deixa eu ver se tá bonito. Minha jangada vai sair pro mar, do jeito que a vida me anda. Vou começar de novo, que eu tô lendo, que essa eu não sei de cor. Peraí. Minha jangada vai sair pro mar, do jeito que a vida me anda. Minha jangada vai sair pro mar, num verso que minha vida me... Não deu, gente. Acho que eu tô nervosa com, assim, uma câmera me filmando. E a plateia? Tem uma plateia. Vai tentar, que eu queria saber. Que música é essa? É do Fla-Flu. Aham. Eu vou começar de novo. Tá? Minha jangada vai sair pro mar, do jeito que a vida me anda. Minha jangada vai sair pro mar, num verso que a vida me canta. Minha jangada vai sair pro mar, do leito que a vida em mim ama. Minha jangada vai sair pro mar, no peito que a vida me chama. Vai minha jangada pro mar, vem a vida me navegar, pequenino só vou me deixar ir. Vai minha jangada pro mar, sem saber o que vai achar, na certeza de que é preciso seguir. É o som me intimando a caminhar. Uma coisa muito importante. São meus pés querendo o mundo apalpar. Minhas mãos sentindo o vento solar, como um grão que está se abrindo para brotar. A vida em mim dança com ar de criança. É fogo que amansa, é água que avança, o olhar do ancião. A vida em mim dança com ar de criança. É fogo que amansa, é água que avança, o olhar do ancião. Que lindo! É sempre uma surpresa. Vários aplausos. A gente sempre chama a Regiane para surpreender e ela sempre surpreende.
Então, hoje a gente vai encerrar a preparação para a jornada que começa quinta que vem. E ela, a gente não... A ideia é que hoje tudo se esclareça, mas vai tudo se esclarecer para chegar no dia da jornada e a surpresa acontecer, porque ela não está controlada, né? Ela não está planejada, mas ela já está encaminhada. Então, eu queria deixar bem claro alguns pontos, porque nesses anos todos que eu venho fazendo encontros, com muitos de vocês aqui já participaram, foram sempre encontros pontuados, encontros de alguns dias, às vezes de algumas horas, e desde que essa egrégora aqui, a Malaya, se formou, e foi ficando cada vez mais sustentada, eu senti que está na hora da gente fazer uma jornada juntos, porque os encontros todos, eles têm um processo que tem um desenho bem claro, assim. As pessoas chegam por atração, o assunto é atraente, a proposta, a provocação. Então, vem sempre uma atração, depois dessa atração se estabelece o caos, e depois desse caos começa a se desenhar uma harmonia. E desses encontros, quando eles são muito pontuados, tudo isso acontece de uma maneira muito rápida, né? A atração ainda está muito forte, o caos já está entrando, a harmonia demora às vezes a chegar. Então, esse sonho de ter um processo mais longo, que na verdade não é nada longo, 3 anos, para quem vai ter que fazer isso a vida toda. Mas, claro, é um processo que a gente vai se dar mais tempo. Não é um curso, não é uma formação convencional. Então, não são 3 anos obrigatórios. As pessoas, a princípio, depois a gente vai ver o que vai acontecendo com o grupo. Mas, a princípio, as pessoas podem participar de uma maneira pontuada. Mas o que eu sinto, a necessidade da gente aqui, como é a egrégora Malaya, trazer um processo, uma possibilidade de um processo mais a longo prazo. Essa egrégora aqui, estamos quase todos aqui, o Fábio que vocês viram, a Regiane que vocês ouviram, o Marcelo, eu e a Gláucia, que não está aqui hoje, mas vai estar com a gente no encontro, que trabalha toda a parte xamânica do nosso processo, nossos encontros, um xamanismo bem cético, bem a nossa cara. E então estaremos todos fazendo juntos, levando juntos esse processo que a gente não sabe, vai ter que construir para saber o que é. Mas a gente já sabe que vai continuar com isso. As pessoas vão chegar por uma atração, a gente vai viver um caos, e a gente está preparado para isso, já tem gosto pelo caos, confiança nele, e a gente passa por um processo harmonioso para depois se atrair por outra história, outro caos, outra harmonia, e assim a gente vai construindo várias camadas. Nos interessa, assim, pelo nosso histórico e junto com as pessoas que queiram participar, avançar em camadas, né? Então, é um encontro mais ninja esse, é um encontro assim, que a gente já vai chegar já vai iniciar de uma maneira bem provocadora. Eu vou contar o roteirinho para vocês, não necessariamente vai acontecer isso, mas só para vocês terem uma ideia do que pode acontecer. A gente começa na quinta-feira a partir das 11, porque quem vier de ônibus... Se vier de São Paulo, tem um ônibus que chega às 11 ali. Então, a gente vai contemplar essa possibilidade de quem vier de ônibus. Mas depois a gente também tem que ver caronas, porque vem muita gente de vários lugares iguais. Então, a partir das 11 na quinta-feira, aí a gente vai chegar, se reconhecer ali, almoçar. A alimentação vai ser uma alimentação muito leve, porque vai precisar dessa energia de sobra, que uma alimentação pesada não combinaria. Então vai ser uma alimentação vegetariana e bem leve e deliciosa, cheia de charme. Depois a gente começa uma preparação
para entrar numa sauna xamânica, uma tenda do suor, parecido com Temazcal, quem conhece, mas é um pouco diferente. E que ninguém precisa ter feito para poder fazer é tranquilo fazer essa primeira vez, a Glaucia que vai tocar, e é um processo já forte, então a gente já vai iniciar nesse nível. Depois a gente janta, uma sopa leve, vai descansar ao ar livre. A gente não vai dormir nem em barraca, nem acomodações, a gente vai ficar na natureza. Claro, estamos todos ali protegidos, a gente não está no meio do mato, não é mas a gente vai estar dormindo ao ar livre. Cada um vai trazer um sleeping, um colchonete, um cobertor, se agasalhar, não é desconfortável, a gente já fez isso algumas vezes, não é desconfortável dormir ao ar livre, é diferente. Se estiver chovendo, a gente vai ficar no teto, provavelmente, embaixo do teto. Se não estiver chovendo, provavelmente a gente vai ficar ao ar livre, mas não vai ter paredes, mesmo se estiver chovendo. E a gente vai dormir um certo período ali, vai começar com um processo que o Marcelo vai trabalhar, de incubação e todo um processo que você tem que acontecer, e depois a gente vai despertar por volta das 4 da manhã. E aí nesse despertar a gente vai para um outro processo, e aí já vai seguir, aí eu não sei o que vai acontecer. Mas o que eu queria, e aí a gente finaliza às 5 da tarde. O que eu queria que vocês soubessem é essas questões práticas que são de não dormir entre 4 paredes, de não dormir uma noite inteira. A alimentação, a gente não vai poder comer muito, mas vai comer bem, gostoso. Não vai ter sobremesa, porque a gente não vai poder desperdiçar uma energia aí com doce. Então, assim, para vocês terem essa percepção de que vai ser que não vai ser uma colônia de férias. E essa caminhada, então, a gente vai começar na lua minguante, semana que vem. Hoje a gente está na lua cheia. Vai começar na lua minguante, que é um momento assim que a gente vai encontrar o escuro mesmo. Vai estar minguante a lua, a gente vai ficar na escuridão. A gente passa em maio pela lua nova, que começa a clarear. Aí a gente, em junho, vai para a lua crescente, que aí a gente vai começar a construir algumas coisas e vai chegar na lua cheia em julho. Esse processo, ele se deu por essa percepção de ver que a gente está sempre procurando uma luz, a gente está sempre procurando uma resposta, uma luz, uma receita, um conhecimento, uma garantia, um certo controle. E se a gente olhar assim para o processo que aqui a gente vem praticando, que muitas pessoas também estão entrando nessa, é perceber que é na escuridão que a gente perdeu alguma coisa, não na luz. Por isso que eu coloquei aquela anedota no último texto. Que é lá na escuridão que a gente vai ter que ver a luz acontecer, e não ir atrás da luz que se distrai do que a gente realmente perdeu. Uma confiança, perdeu uma legitimidade, perdeu uma incondicionalidade. Então, enfim, quem já conhece sabe que a gente está nesse caminho já há um tempo. Quem não conhece ainda, é um processo que não... É um processo que não fica perdido no intuitivo só, na intuição. A gente vai para um processo mental, vai para um processo racional, um processo onde tudo se contempla, né? Tudo se contempla. Então não vai ter... Quem não conhece vai ver que não vai ter... quando eu falo da nossa xamã, por exemplo, a gente não usa nenhum recurso... Não que a gente tenha qualquer preconceito isso, mas não é a nossa história, né? A gente não usa ayahuasca,
Então, não é um processo de entrar num estado de desequilíbrio para poder encontrar um equilíbrio, mas é reconhecer mesmo esses espaços escuros dentro da gente e fora da gente, para poder ver o que surge de lá. Então, a questão principal é essa, é que neste momento a gente está com muita disposição de entrar em outras camadas. A gente sente que em breve vai surgir outros encontros para quem quer pegar mais leve, quem quer começar de um começo, para quem não consegue, por exemplo, se desvencilhar do cotidiano numa quinta e sexta para fazer o encontro, né? Quem precisa que seja no final de semana, ou para quem tem alguma questão financeira que precisa ainda virar um fluxo, enfim, a gente contempla também esses momentos de pessoas que precisam ir mais devagarinho, passo a passo, mas esse a gente já... É para iniciantes também, para quem quiser bancar isso, mas esse é o momento da gente entrar num processo mais em camadas, né, em outras camadas, mais profundas e ao mesmo tempo mais na superfície elas estão, né? Isso quer dizer o quê? A gente vai reconhecer que aquilo que está dentro está fora, então a profundeza, a superfície aqui tem o mesmo tamanho. Então essa é uma questão. Você quer ver se vai ter... Se tiver perguntas, vai falando que o Marcelo vai aqui contemplando, tá? A outra questão é a parte prática, né? Então, tem um valor financeiro, que é de R$350 por vivência presencial, né? Na jornada ali. Que a gente está criando uma associação, que ainda não entrou no novo site vai ter uma associação, e os associados, que é todas as pessoas que querem participar do Amalaia e ajudar a construir o Amalaia, vai ter uma mensalidade de R$35, né? Isso? Uhum. De R$35 que vai ajudar a gente a construir o Amalaia e, ao mesmo tempo, são pessoas que vão estar o tempo todo em contato com nossos processos e participando dos processos, os que escolherem. Então, o mês que a pessoa não tiver, quem for participar da jornada, já vai se associar. Então, os participantes da jornada vão ter o custo de R$35 por mês, e se for na presencial, aí ao invés de 35, é o 350, que é para vivência. Então, quando não vai, o mês que não vai fazer, 35, o mês que vai fazer, 350. Esse valor, além de ser o valor que vai ajudar muito a gente a construir e gerar tudo isso, para a gente também é muito importante que trabalhar esse fluxo financeiro de cada um. Porque a gente já fez várias experiências, e uma delas, várias vezes a gente fez, né? Uma delas foi, por exemplo, contemplar todo mundo, quem podia bancar, quem não podia, com desconto, com bolsa, e foi muito interessante, que parecia que o dinheiro é muito mais do que isso que a gente imagina, né? Essa troca de dinheiro. Que ele estava sempre acoplado a alguma coisa que era mais sensível, mais pontuado. Então, o que acontecia? Parecia que a gente estava tirando a distração. Aquela pessoa que, de repente, não podia pagar naquele momento, me parece que a gente precisaria, então, primeiro trabalhar esse fluxo financeiro. Né? Primeiro trabalhar, que questão é essa? Ao invés de falar, bom, é para todo mundo. Né? E a gente sempre faz atividades gratuitas, enfim, é para todo mundo. Mas existem alguns compromissos que a gente está entendendo que financeiramente é importante a pessoa bancar, né? Então, a princípio, a gente não está abrindo concessões em relação ao dinheiro para justo trabalhar isso, porque tem uns milagres que acontecem que a gente ainda não entendeu, que a gente acha que primeiro precisa ter
para depois fazer. E a gente está entendendo aqui que primeiro a gente faz e depois chega, né? Então, a gente quer abrir esse fluxo com todo mundo. Então, tem uma participação financeira que, a princípio, a gente vai manter, porque é algo para se trabalhar com quem tiver essa questão. Tudo pode mudar sempre, mas, a princípio, é isso que a gente sentiu de fazer por outras experiências que a gente teve, né? Até julho já tem datas, porque a gente vai seguir as 4 luas. No meio desse processo vão surgir as outras datas de todos os meses. Talvez a gente consiga sentir um calendário até o final do ano, talvez a gente tenha que pensar esse calendário mês a mês, enfim, o grupo vai se formando e isso vai ficando mais claro. O que mais? O que pode ficar mais claro assim, para vocês em relação ao processo, às práticas? O encontro vai ser em Piracaia, quem não conhece, uma cidade aqui no interior de São Paulo, fica a 90 quilômetros de São Paulo, e se chega aqui de carro, de ônibus, e quem vier de avião tem os aeroportos mais próximos de Campinas, e em São Paulo tem 2 aeroportos. É que do aeroporto de São Paulo tem que ir até a rodoviária, e da rodoviária, então meio que tanto faz, se é Congonhas ou se é Cumbica. E Campinas só tem um aeroporto, né? Só. E a gente vai mandar o endereço por e-mail para todo mundo. E aí, assim, as inscrições são a partir depois desse nosso encontro. Essas inscrições, elas podem ser feitas por e-mail. Então, escreve lá no meu e-mail, fala que quer se inscrever e pronto. Não precisa pagar nada antes, a gente acerta tudo na hora. Se for em dinheiro vivo, é perfeito para a gente, porque a gente já tem um monte de coisas ali depois para pagar, então já vai facilitar um monte. E quem tiver qualquer questão que queira falar especificamente disso, a gente conversa. Tem um pessoal aqui perguntando sobre o que vai acontecer entre os encontros presenciais. Tá. Então, entre os encontros presenciais, eu gostaria de disponibilizar processos virtuais, ou mesmo para quem mora perto, para quem a gente até consegue fazer alguma coisa presencial. Porque o que acontece é que entre um encontro e outro, como são 4 semanas, às vezes 5 semanas, vai gerar muita coisa em casa, né, nos seus processos individuais. E aí eu gostaria que a gente tivesse um canal que pode ser esse Zoom do grupo, pode ser uma coisa individual, pode ser uma coisa do grupo, é o que for necessário. O que eu quis dizer entre esses encontros virtuais é que a gente não vai abandonar vocês entre um encontro e outro. Sim, a gente vai continuar seguindo juntos para poder trazer isso para o cotidiano da vida de todo mundo, para isso fazer parte da vida de todo mundo. E para manter a chama acesa e para ir praticando coisas, revendo coisas. Então, entre um encontro e outro, não sei como, não sei com que frequência, vai depender realmente da demanda, da necessidade do grupo ou das pessoas. Então, por e-mail, por telefone, por WhatsApp ou pelo Zoom, a gente vai sempre ficar em contato para poder ir trabalhando as questões que surgem, né? Uhum. Tem um monte de gente já perguntando sobre caronas, pedindo para colocar pessoas do Rio de Janeiro, todo mundo no mesmo grupo. Então, acho que a gente pode se comprometer a fazer essa lista. Fazer essa lista, mandar por e-mail, e aí, a partir daí, as pessoas vão se organizando. Né? Carona. Tem bastante gente do Rio, então acho que quem vier do Rio vai dar para vir junto. Tem uma pergunta aqui se as vagas serão limitadas. A princípio, não. Né? Não serão limitadas. Aí tem uma pergunta bem prática. Não, mesmo porque vai vir quem tem que vir. Então, por isso a gente não está limitando as vagas. Mas vamos ver o que acontece, né? Se
Mas não, a princípio não. Não. Tem uma pergunta prática, assim, o que levar? Roupas para a sauna, Isso. vale levar uma lanterna, repelente, coisas práticas. Tá. Então, assim, tem que levar veneno contra a cobra. Brincadeira. Tem que Quem tá com o microfone aberto? Aposto que é a Michelle e a Anne. Não, não são. É a Vanessa. Deixa eu... Não, pode manter aberto. Olha, o que tem que levar? Vamos do começo, então. Uma roupa leve para trabalhar ali durante o dia, principalmente se tiver sol, e uma roupa bem aquecida e confortável para passar a noite. Para a sauna, as mulheres precisam de uma saia ou um vestido qualquer, pode estar de biquíni, maiô, calcinha, sutiã, mas uma saia e um vestido, e os homens de bermuda ou com ou sem camiseta, é opcional. Muita gente usa um lenço, uma faixa, tem um nome isso, uma bandana na testa, porque como a gente sua muito, aquilo segura o suor para não ficar caindo nos olhos e tal. Então, quem quiser, não é obrigatório, pode pôr uma bandana na testa. A gente leva uma toalha de banho para depois a sauna e uma segunda roupa caso a gente se molhe, caso a gente pegue chuva. De repente a gente está dormindo ao ar livre, não tem chuva, não tem nada, e cai uma chuva, e quem sabe a gente decide ficar na chuva, não sei. Então traga uma segunda peça, uma segunda muda de roupa para poder eventualmente trocar se a gente se molhar. Pode ter um tênis, né? Um sapato assim de mato. Lanterna. Lanterna é super bom. Saco de dormir. Saco de dormir, cobertor, um edredom, um colchonete. E capa de chuva pode trazer, porque desconectou? Não. O plástico a gente vai fornecer, né? Não vai precisar, vamos usar. Quem quiser pode trazer um isolante térmico, sabe aqueles de yoga, aquele tapetinho de yoga? Quem quiser ficar mais confortável, assim, porque a ideia não é ficar desconfortável, mas é ter uma experiência diferente com a noite, com o dormir, com o conforto, mas não é incômodo, né? Então pode trazer um isolante térmico. Eu vou colocar tudo isso numa lista para quem se inscrever, mas é isso. O banho é frio, esqueci de falar isso, o banho é frio. O que é ótimo também, porque a gente sai da sauna fervendo e só daria para tomar um banho frio, né? Quem nunca fez a sauna, é uma sauna que esquenta bastante, mas ninguém morreu dentro dessa sauna. Mesmo assim. No mundo inteiro. Então, não é algo que não dê para viver, tá? E não é opcional. Todo mundo vai participar de tudo. Tem pessoas falando que não vão poder participar desse primeiro presencial, mas vão poder participar em junho. Uhum. E elas querem saber se elas já devem fazer fazer o cadastro de R$35 para começar a participar das atividades virtuais. Quem já souber que vai fazer, mesmo que não seja agora, já faz a inscrição dizendo qual a primeira data que vai conseguir participar para a gente já incluir no grupo. Porque a gente vai ter um grupo, né? Queira ou não queira, vai ficar um grupo de base com pessoas indo e vindo, mas é um grupo que vai se estabelecer com certeza. Perguntaram se a saia precisa ser branca ou de cor clara. Não tem. Tanto faz, comprida, curta, não tem problema. Tem uma pergunta aqui que não é tão de cunho tão prático quanto essas, mas é muito boa. Quer ver? Essas práticas que vocês estão propondo, vocês já praticam? Claro! Qual é o resultado prático disso em suas vidas? Tudo que a gente vai fazer ali é porque a gente faz. Não necessariamente todo mundo o tempo todo. Tem coisas que a Gláucia faz mais, eu faço mais, Marcelo mais,
Regiane mais, o Fábio mais, cada um tem a sua história, né? Que é quem vai tomar ali a frente nas práticas. Mas todo mundo conhece essas práticas. Essas práticas, o que elas fazem é reconhecer que a gente tem um padrão que se estabeleceu em nós, um padrão que a gente foi sendo educado para ter, e com essas práticas, esse padrão vai ficando tão óbvio que a gente consegue colocar ele em outro lugar, e não na reação, não na frente. Não assim, que tudo que me acontece, eu já sei como eu reajo, eu já sei como eu sinto, eu já sei como eu penso. Esse padrão pode até não ir embora, mas ele já não fica tão na frente da gente. Então, a gente começa a entrar no processo de criação. Então, essas práticas, elas têm esse olhar, assim, de reconhecer que existe padrões e que esses padrões não necessariamente é o que a gente geralmente chama de eu. Eu sou assim, eu penso assim, é porque meu signo é assim. Aí sou eu e eu justifico por quê. Não, são padrões que a gente aprendeu a ter de uma maneira coletiva e de uma maneira individual. E quando a gente coloca para trás, ou coloca do lado, ou para cima, ou para baixo, tira esse padrão da frente, a gente começa a ter uma relação mais criadora com os acontecimentos, com as relações. Então, todas as práticas, elas caminham para esse lugar. E principalmente no lugar de confiança na nossa criação, na nossa capacidade de pensar, de criar pensamento, de sentir de uma maneira no presente, não ressentida ou na expectativa, e de fazer de uma maneira coerente com o nosso pensamento. Não, eu penso uma coisa, faço outra, sinto outra. Então, essas práticas levam a isso. São práticas, muitas a gente inventou, outras a gente aprendeu com outras pessoas e recriou, outras a gente faz há muito tempo, outras há pouco tempo, mas são práticas que estão bastante aqui na nossa experiência pessoal, que é o que fez a gente se unir, né? Nós, todos aqui dessa egrégora, são essas práticas que nos unem, inclusive. Bom, eu tenho uma pergunta: se o evento de julho, a ideia é a família ir e acamparem todos aí. Então, em julho, é assim, a gente sempre inclui bastante as crianças e parceiros, mesmo que a pessoa não queira participar do evento em si, né? Mas de estar perto, de estar junto. Como esse é um trabalho muito radical e muito desnecessário para as crianças passar por um processo biológico que elas não estão preparadas ainda, elas não poderão participar desses primeiros encontros porque, pelo que você já sabe, né? Vai ter que acordar às 4 da manhã, tomar banho frio e tal. E aí, em julho, na lua cheia, que traz uma celebração, que vai trazer uma iluminação a todos nós, eu sinto que podia ser bem interessante a gente ter as crianças, companheiros, é como se a gente estivesse juntando isso que é inseparável, que passa dentro da gente, que passa fora de nós, ou quando a gente sai de casa para fazer algum processo, volta para casa, tá tudo junto. Então, julho seria essa celebração e essa conexão de tudo. Não sabemos ainda se vai ser realmente assim, mas é uma possibilidade. Mas o de julho só dá para participar quem já fez algum outro, ou abril, ou maio, ou junho, porque senão não vai ter o domínio da história ali, né? Então, o de julho é um que vai precisar já ter participado antes de algum anterior. Mas até lá a gente vai desenhar bem ele, e quando é com as crianças é muito tranquilo. Apesar de acampar, não sei quais são as instalações que a gente vai ter até lá, é bem tranquilo, as crianças não passam mal aqui, não. Tem mais algumas perguntas aqui sobre como chegar, quanto tempo de ônibus. Acho que isso a gente pode passar tudo por e-mail, né? Para quem for se inscrevendo. Ele de São Paulo, o ônibus ele dura quase 2 horas. Ele sai às 9 da manhã e chega quase às 11 por aqui. Mas a gente vai fazer um relato aí. Tenho aqui da Michele, falando que nos últimos encontros de autoconstrução trabalhamos desde liberação de crenças à autoconstrução de nós mesmos, trabalhando duro e leve nas enxadas.
E esse encontro, pelo que eu entendi, seria um encontro com nossas sombras e escuridão, de forma mais intensa. Michele não conseguiu ficar quieta, né? Eu não vislumbro que a gente vai pegar na enxada, mas nunca se sabe. Mas eu acho que esse primeiro encontro ele vai ser esse encontro vai ser para abrir o caos. Vai ser para ver onde as nossas seduções nos levam. O que está nos seduzindo? E chegar lá e falar, opa, como é que eu fui cair nessa, né? Por que eu fui procurar isso? Então vai ser ninja, encontro ninja. E tem uma que é bom logo depois dessa, que é assim: teremos espaço no presencial para cada um trazer um pouco de suas questões? Tem coisa que a gente não consegue saber, porque não é programado mesmo, mas o encontro ele vem acontecendo, ele vai se clareando dentro da gente, né? Ele vai se clareando assim, eu começo a entender bem esse encontro dentro de mim, mas eu não sei exatamente como é que ele vai se concretizar, porque vai depender da relação, de quem está lá. O que eu sinto é que não tem como não contemplar. As pessoas vão estar lá, mesmo que elas não falem nada, ou mesmo que elas falem, não é exatamente essa conexão, porque alguém está lá e não fala nada, mas traz um monte de informações, e alguém está lá e fala um monte de coisa, a gente fala assim, mas é outra história. Não é isso exatamente que você está falando que interessa trabalhar. Vai ter que arriscar. A gente não tem como nem dar garantia. Quem vier para a jornada está arriscando. Como a gente tem apostado viver nosso cotidiano aqui, arriscando. A gente tem arriscado todos os dias. E aí vai ganhando gosto pelo risco, o risco não vai ficando nem tão sombrio assim. Ou a sombra vai ficando cheia de luz, mas vai ter que arriscar. Não vai ter como contemplar de antemão o que vai acontecer. É isso aí, deixar rolar e ver o que sai. Foi a conclusão. Mesmo porque a gente não tem nem ideia, né, de se a questão que a gente acha que é a nossa questão é a questão mesmo, que a gente precisa trabalhar. Isso fica claro, principalmente nos processos que a gente tem feito das saunas, né? Porque a gente está muito acostumado a falar, a conversar, vamos trazer as questões. Mas numa sauna, por exemplo, que é uma coisa bem experiencial, aí é que a gente vê, ou dormindo ao ar livre, né? Aí é que a gente vê que aquela questão que a gente achou que era tão importante já não é mais, né? E aí tem uma pergunta aqui: qual a criação mais substancial já aconteceu em vocês neste processo autopoético? Essa é da Ludmila. Cadê a Ludmila? Não aparece a carinha dela aqui. Então, a gente quer sempre... Isso é uma pergunta que, ao meu entender, está buscando uma garantia, né? Oi, Ludmila. Assim, tá, gente, eu arrisco e tal, mas me convence um pouco mais, assim. De uma certa maneira, a gente trabalha muito ao contrário, do não convencimento, né? É uma questão realmente da pessoa ter sentido, por algum motivo, a atração, se atraiu, e aí depois é que vai saber o que acontece, porque é muito diferente para cada um. O que a autoconstrução te leva a fazer? É muito singular isso. O que acontece é assim, muitos dos nossos encontros, inclusive esse, por isso que ele vai ser relativamente curto, né? A gente está falando sobre, a gente está praticando, a gente está falando sobre. E falar sobre, ou saber alguma coisa, ou ler um livro, ele não garante nada, né? Não leva a gente necessariamente a uma mudança, leva a um conhecimento. E o conhecimento não nos traz a mudança necessariamente. Pode até trazer, mas não garante isso. E a vivência prática, ela mexe com alguma outra estrutura, que também não garante nada, mas já é uma outra camada.
ela mexe com uma estrutura que é como se mudasse mesmo a nossa musculatura, como se a gente tivesse uma outra percepção das coisas, mudasse uma perspectiva. Mas não garante nada também, porque alguém pode fazer um processo desse como se estivesse fazendo uma maratona. E aí não vai ter... É como se não estivesse incluindo tudo. Então a gente trabalha bastante com pensar, sentir e agir e algo invisível, virtual, que é a união de todos. O pensar, o sentir e o agir juntos cria uma quarta coisa. E esse todo é que nos interessa. E não uma coisa ou outra, a composição de uma ou as três. As três mais esse virtual que a gente encontra. Então, a nossa atenção vai ser essa, entrar nesse processo de uma maneira vivencial, não só falando a respeito, de uma maneira vivencial, física, no emocional, né, que é o sentir, no agir, que são os processos que a gente vai trazer, e nesse algo a mais que é virtual, que a gente que vai gerar conexão, uma reconexão. Mas não garante nada. Não garante nada. Que um processo desse leve a algum lugar que talvez um de nós já tenha vivido. Não dá para saber isso. Não, e se alguém está te dizendo que pode, na minha perspectiva, né, que pode te levar a tal lugar fazendo tal coisa, você tá fazendo o processo do outro, não o seu. Porque o seu só você vai saber para onde vai. E fazer o processo do outro é viver na luz do outro. E você continua na sua escuridão e dependente da luz do outro, né? Agora, que todo mundo tem uma escuridão, o inconsciente, a inocência, medo, que todo mundo tem uma escuridão, todo mundo tem. E que todo mundo tem uma luz que surge dessa escuridão, todo mundo tem também. Acontece que a gente está sempre habituado, ao invés de entrar na escuridão para encontrar a luz, a gente vai e olha em volta quem está com a luz acesa para colar nessa luz acesa. Então, por mais que alguém aqui tenha feito atos invejáveis, é a luz do outro. Não interessa para ninguém. É muito pouco para qualquer um de nós a luz do outro. É só a nossa luz que interessa. E essa luz está na escuridão. Então vamos ter que encarar essa, né? Com graça e leveza. E eu, quando eu vi essa pergunta aqui, para mim, nesses processos, tenho trabalhado muito isso, mas eu sempre fui do tipo que buscou muito esse tipo de processo e buscando algum processo que ia me salvar, que ia me mostrar o caminho, né, que ia gerar uma criação. E o que eu estou percebendo e estou experimentando é muito mais um deslocamento do que uma criação, né? Uma criação substancial. É um deslocamento de como eu vejo a vida, de como eu vivo a vida. Então, eu acho que é muito mais isso, e é impossível de saber de antemão. A proposta parece que é mergulhar no escuro mesmo. É isso aí. E eu tô achando que eu tô sendo tão clara já. Aí aqui tem uma questão assim, mas Ana, mais pertinho de você, não é ficar perto da sua luz? Depende. Claro, se por exemplo, primeiro que vai cair do cavalo, só vir conviver bem pertinho que vai encontrar um monte de escuridão, muito mais do que luz aqui. De verdade, não é uma... Mas é assim, quando alguém está confiante, né, que está mergulhando na própria escuridão e dessa escuridão está surgindo a luz e faz um processo desse, está convidando as pessoas a entrarem nessa própria luz. Se eu tivesse, talvez, oferecendo um curso, uma vivência, uma formação de uma técnica X com um propósito tal e para a gente chegar lá,
talvez fosse isso. Olha, gente, confia aqui na luz que eu estou encontrando e vamos compartilhar. Isso foi necessário em algum momento. Eu sinto que o mundo foi que nem diz Spinoza, né? Ele diz assim, que é sempre circular, que a gente passa por criação, a criação leva a gente à superstição, a superstição leva a gente ao conhecimento, e depois a criação, superstição, conhecimento, e ciclicamente assim a gente vai vivendo de uma maneira individual e de uma maneira coletiva. A gente entrou numa era de criação, é muito clara essa mudança de que a gente está saindo de uma era de conhecimento e entrando numa era de criação. A gente vê pipocando processos de criação. E essa criação, ela não vem do conhecimento. O conhecimento é a luz. E essa criação, ela vem da confusão, do escuro. Eu tive muita experiência com teatro pedagógico, né, dando aula em escola de teatro. E é muito interessante, assim, quando a gente pega um texto de teatro ou tem um grupo de teatro para trabalhar alguma coisa, a gente não tem ideia, não tem ideia de que cena vai acontecer, como é que a gente vai interpretar aquele texto, como é que os atores deveriam falar aquilo. É uma escuridão total. E isso é um processo de criação. Quando alguém já sabe, já pega o texto, já tem as cenas da cabeça, vai lá e coloca e faz com que os atores representem a sua ideia, geralmente dá um teatro muito morto. Então, essa experiência artística me deu, por mais que ela fosse voltada bem à pedagogia, né? Eu não fiquei bem mergulhada na pedagogia do teatro, ela me deu essa experiência de que como é importante não saber antes de fazer. Na era do conhecimento, a gente vê, é importante primeiro saber, saiba, calcule, tenha conhecimento, tenha controle, aí faz. Inverteu, já saímos dessa era. A gente está na era da criação que começa pelo não saber. Mas para não saber tem que ter uma certa confiança para poder mergulhar. Então, são essas mudanças. Por isso que tem essa mudança de padrão, mudança de paradigma, todo esse processo. Mas é um processo de que em algum lugar ressoa e fala assim, eu sei o que é isso, mas eu não sei explicar. Exatamente, não tem como explicar antes de viver. Não tem como explicar antes de fazer, né? Incrível, assim, eu não recebo e-mails falando, você podia me explicar melhor o que você está propondo, o que você está fazendo? Os e-mails que eu recebo é assim, nossa, você está dizendo alguma coisa que eu sinto, que eu já tenho dentro de mim. E eu queria saber melhor o que é isso, mas já está dentro de mim. Então, a gente está mesmo nessa era da criação que tem que vir do escuro. Só que a gente está achando que está errado porque está no escuro, porque a gente acostumou a vir de uma era do conhecimento que começa do claro, da luz, né? Mas mudou, não foi? Não acabou o mundo aí em 2012? Então, foi quando mudou. Sei lá se foi nesse momento, mas que mudou, né? Certo? Para a gente encerrar, tem mais alguma história? Plateia aqui presente. Piracaenses. Piracaenses paulistas. Mais uma música de encerramento. Temos que? A segunda parte é em ao vivo, pessoalmente. Quem quiser ouvir a Regiane cantar vai ter que participar da vivência. Mas é isso. Eu só queria deixar claro isso, que a gente tem, mas o objetivo não seria encontrar a luz dentro da escuridão? Não é bem um objetivo porque não é uma coisa direta, mas o que vai acontecer é isso. A gente vai começar a ter uma intimidade com a escuridão de tal maneira que a luz surge, mas é ela que te pega de surpresa, não é você que vai lá e vai atrás dela. Ela te vem de surpresa. Então, só que não tem controle, essa é a diferença, né? A gente vai para a escuridão sabendo que tem luz, vocês vão ver que não falta. A escuridão não falta luz. Mas não tem controle sobre isso. A gente não sabe exatamente a cara dela, onde ela vai estar, como é que ela é, onde ela vai nos levar, né? Certo? Então,
a gente pode seguir... E fora que encontrar essa luz, qualquer que seja, na nossa escuridão, não é o fim do caminho, né? Não, é só o começo. É só o começo, né? Ei, cheguei, achei a luz. Não é? Aí é que começa a história. Aí é que começa a história, só o começo. Muito bom, gente. Não é muito confortável esse monólogo assim, porque além de tudo eu não enxergo, né, muito bem. Então eu vejo um borrão na tela, porque às vezes eu chego perto assim, tô vendo a Pavita ali, as meninas, e então tá. Quem quiser participar, manda um e-mail para a gente já organizar esse grupo. E aí, quinta-feira que vem, a gente, dia 31, dá esse início, às 11, termina às 5. E vai estar tudo escrito no e-mail, que cada um precisa trazer. Tá certo? E perguntaram aqui para pagar o valor mensal. Isso a gente também vai avisar. Então, também vai avisar. Quem... Marcelo está organizando tudo isso. Mas escreva para a Ana dizendo que você quer participar, né? E aí a gente entra em contato. Quer falar, Rê? Então tá. Bom descanso a todos. Boa lua cheia. Aproveita essa semana de lua cheia, que a minguante vai chegar. Tchau, gente. Tchau. Até. Tchau, Helena. Aí. Obrigado, beijo. Até. Tchau, gente. Save chat. Tá aí um stop record.